Sindipetra NF. Então, boa tarde a todos e todas. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a presença de vocês. É muito importante para o Sindipetra NF poder estar aqui falando do assunto, que é um assunto muito caro para a gente, que é o assunto sobre a segurança e saúde dos trabalhadores, mas na versão do Sindipetra, ou seja, na versão dos representantes dos trabalhadores. Eu estou falando isso porque a gente vai começar a conversar e vocês vão perceber que, desde o acidente que ocorreu na segunda-feira passada, a gente teve algumas divergências de informação entre o que o Sindipetra informou e o que saiu oficialmente através de canais da Petrobras. E a gente sabe que, por conta de responsabilização ou até mesmo uma proteção jurídica que a empresa queira para ela, ela não divulga todas as informações como deveria divulgar, e aí é importante que vocês ouçam isso da parte dos trabalhadores. Então, obrigado. Eu sou Sérgio Borges, coordenador-geral do Sindipetra NF, e também diretor da FUP, a Federação Única dos Petroleiros. Vou passar para a Dani se apresentar rapidinho. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Daniela Araújo, eu sou assistente social daqui do Sindipetra NF e eu fiz o atendimento dos trabalhadores que foram encaminhados para Macaé. Os que foram para lá foram inicialmente os que estavam em estado mais grave, né? E depois foram para um hospital particular. Inicialmente, eles foram para o hospital HPM, por ser um hospital de referência de queimados, e depois todos concentrados no hospital da Unimed. Antes de dar prosseguimento, eu queria muito agradecer a equipe de serviço social do HPM, que ajudou a gente nas informações dos trabalhadores que chegaram lá, que a gente não tinha essa informação, a gente teve esse apoio do serviço social do Hospital Público de Macaé, e também da supervisão da Unimed, também, que nos deu todo esse apoio, todo esse aporte para que pudéssemos ter contato com os trabalhadores, tudo de forma consensual, e todos eles aceitaram nos receber enquanto sindicato, nos identificamos enquanto sindicato, e queríamos apenas falar sobre os direitos deles após esse acidente de grandes proporções. Então, vou dar um breve relato aqui, inicial, bem sucinto, para a gente nivelar a informação, né? O acidente ocorreu por volta de 7h20 da manhã de segunda-feira passada, quando um duto de gás que alimentava a plataforma se rompeu. Esse duto fez com que houvesse um grande vazamento de gás e, logo após, alguma fonte de ignição provocou a explosão seguida de incêndio. Por pouco, nós não tivemos uma grande tragédia. O Sindipetra NF foi notificado por volta de 9 horas da manhã de que estava acontecendo esse acidente. Durante o acidente, o incêndio, os cabos de comunicação da plataforma pegaram fogo, cabo de fibra ótica, o que cortou a comunicação com a plataforma. Inclusive, ali, a Chern 1 recebia comunicação de outras plataformas no entorno. Então, várias outras plataformas também ficaram sem comunicação por conta disso. E a primeira informação que a gente soube é que havia apenas um ferido, um trabalhador que tinha caído no mar, mas que já havia sido socorrido. E estava a caminho de uma outra plataforma, plataforma de namorado 1, para ser desembarcado. Então, essa foi a primeira informação que a gente recebeu. E aí a gente começa a perguntar aos trabalhadores, a gente começa a mobilizar a nossa equipe aqui, em pleno feriado, justamente para, primeiro, se preparar para receber esses trabalhadores, tentar entender um pouco mais sobre o que estava ocorrendo, porque as primeiras imagens que chegaram para a gente são da plataforma ainda pegando fogo, fumaça e fogo,
E logo após isso, no início da tarde, começam a desembarcar os primeiros trabalhadores. Aí começam os problemas, porque a Petrobras em si, ela, de certo modo, ela segurou tanto a informação que a própria equipe dela não sabia do todo da informação. Então, alguns setores sabiam de uma parte, outros setores sabiam de outra. À medida que os trabalhadores foram desembarcando, é que a gente foi se deparando com as condições de saúde de cada um. Por Campos, a gente desembarcou inicialmente 17 pessoas. Desses 17, 4 deles estavam com queimadura, mas que só foram identificados já no aeroporto. Então, não tinha uma equipe aguardando, uma equipe de médica especializada, tinha um médico lá, e não tinha toda uma infraestrutura para atender pessoas que acabaram de sofrer um acidente. O próprio pessoal do apoio aéreo, há relatos do apoio aéreo, que eles estavam esperando um desembarque de trabalhadores só, e não sabiam em quais condições iriam desembarcar. Os trabalhadores, assim que foram identificados, que eles estavam com queimadura, eles foram levados para uma área lá, um departamento médico, e aí o médico que estava de plantão, corretamente, colocou os 4 mais graves numa ambulância e trouxe aqui para o Hospital da Unimed em Campos. Na sequência, eles mandaram o restante dos trabalhadores para cá. Eu, particularmente, que atendi esses trabalhadores quando chegaram aqui. A Petrobras tinha informado a gente que só tinham 4 trabalhadores aqui em Campos. E, quando eu fui no hospital, eu me deparei com 17. Então, foi uma das primeiras constatações de que a informação que a Petrobras estava passando ou estava defasada ou não tinha, eles não passavam, ou eles não sabiam mesmo, porque a gente constatou isso, que alguns setores tinham informações diferentes de outros. Saúde, área de saúde, às vezes tinha uma informação que não batia com a área de segurança, por exemplo. Então, por conta de problemas de comunicação interna. Mas foi o primeiro momento em que a gente constatou, assim, de fato, que tinha problemas de comunicação. Eu atendi alguns trabalhadores, eles estavam em estado mais... os que estavam queimados não estavam com queimadura muito grave, eles passaram por atendimento médico e depois foram encaminhados para Macaé, onde ficaram no hotel, tudo por conta da Petrobras, com exceção de um único trabalhador que, nesse desembarque, ele saiu por conta própria e foi para um outro hospital. E aí a Dani atendeu o pessoal lá de Macaé. Eu queria que falasse um pouquinho desse atendimento, Dani. Depois eu vou falar um pouco dos relatos que a gente ouviu. Inicialmente, a informação que a gente tinha era apenas dos 7 que chegaram no HPM. A gente não tinha informação dos que foram para a Unimed e a gente não tinha a informação se tinha ido também para outro hospital da região. Então, a gente inicialmente foi para a Unimed, para o HPM, porque a gente sabia que lá estavam os mais graves, né? Foram os que foram desembarcados primeiro. Lá tive o contato com o pessoal do serviço social, como eu disse, e lá elas me passaram o estado de saúde deles. Eles chegaram lúcidos, mas estavam bem queimados, e nem todos tinham tido contato ainda com os seus familiares, porque não estava sendo liberado também um contato com... Tinha gente que conseguiu falar com o familiar, outros não. Enfim, e aí eles passaram por essa triagem pela equipe de queimados do HPM e foram transferidos primeiro os 4 mais de queimaduras mais leves, mas ainda assim grave, e depois os outros 3 mais graves também para o Hospital da Unimed. Na Unimed, desses 7, 3 ficaram na UTI, e tinha um que foi encaminhado direto para a Unimed, que também foi para a UTI, também estava com queimadura. Vale ressaltar que 2 desses que estavam mais graves, eles estavam bem no epicentro de onde aconteceu o episódio da explosão. E os relatos também
todos os trabalhadores são bem concisos com relação às informações estruturais da plataforma, de como isso pode ter dificultado um pouco ali o momento de fuga, né? A dificuldade também de identificação que aquilo era um acidente de trabalho, por ser uma plataforma que estava em processo de venda, né? Então, muitos deles no início não acreditaram se tratar de uma explosão. Todos relataram ouvir um vazamento, mas não teve o alarme de vazamento de gás. Por isso, tiveram 2 trabalhadores muito graves, porque eles foram verificar o que estava acontecendo. Não sabia que era gás vazando. E, quando estava chegando próximo do local do acidente, foi quando houve a explosão. Não se sabe ainda o que originou essa explosão, né, a fagulha da explosão. Mas a explosão foi uma explosão de grande proporção, porque ela foi num dos decks mais inferiores da plataforma e atingiu até o helideck. Teve trabalhador que estava no helideck aguardando plataforma chegar, a aeronave chegar, porque tinha gente que ia desembarcar naquele momento e teve queimadura, mesmo a pessoa já estando vestida com roupa de bombeiro e tudo mais, estava se preparando para receber a aeronave. E estava faltando um item, né, porque era finalizando a vestimenta, e ainda assim teve queimadura. Alguns relatam também que não foi pior a proporção, por conta também de alguns decks terem o chão de chapa de aço. Então, isso segurou um pouco o fogo, ele não subiu pela plataforma, ele foi pela lateral. E todos relatam essa explosão em formato de cogumelo, né? Ela subiu por toda a plataforma. Não foi mais grave pelo fato do horário ser muito cedo, né? Foi bem por volta de 7h15, 7h20 da manhã. Então, tinha gente aguardando liberação de PT, tinha gente tomando café da manhã, tinha gente aguardando para desembarcar. Então, não tinha todo o efetivo na área. E também teve o fato da aeronave ter atrasado alguns minutos, né, e fez com que ela não chegasse antes da explosão, porque, se ela chegasse a tempo, talvez também poderia atingir a aeronave. E isso poderia gerar outra explosão, enfim. Deixa eu aproveitar também e falar sobre isso. Esse é um ponto importante, pessoal. Assim, a gente só não teve uma outra tragédia por coincidências. Sim. Então, só para vocês entenderem, a plataforma de Cherny 1 é uma plataforma que está em processo de venda, ela está na fase de closing do contrato, ou seja, de fechamento, e a Petrobras estava com previsão de entregar isso para a operadora Perenco, que é uma operadora britânica que comprou a plataforma, ainda no final desse ano. Tinha algumas pendências contratuais, como, por exemplo, a manutenção de um guindaste, que ela, assim que ela liberasse, ela faria a entrega. Ela não está produzindo, mas ela é uma plataforma que recebe gás de outras unidades, e ela usa esse gás para gerar energia própria, no gerador, coisa e tal. Quando explodiu, primeiro horário de manhã, não tinha muita gente com a liberação do PT. PT o que é? Permissão de trabalho. Todo mundo, para fazer qualquer trabalho a bordo de uma unidade, tem que pegar essa permissão. Então, era o primeiro horário, abertura de turno, tinha gente que estava esperando essa permissão, então não tinha muita gente na área. O voo, que sai daqui geralmente cedo, hoje eu conversei com 2 trabalhadores que estavam embarcando para lá, para Cherny 1. Eles falaram, nosso voo geralmente nunca atrasa. Um dos trabalhadores estavam no voo. A aeronave deu a volta na plataforma, viu o fogo e voltou. Aconteceu alguma coisa, nós estamos sem comunicação com a plataforma, vamos ter que voltar. E eles viram o fogo, sem saber o que estava acontecendo. Então, um dos trabalhadores relatou para mim hoje, nosso voo não atrasa. No dia, atrasou 15 minutos para sair, quando foram emitir os bilhetes, a impressora não funcionou e a gente ainda atrasou mais 5 minutos. Então, a gente chegou atrasado, porque se a gente chegasse no horário, quando dessa explosão, a gente já está em cima do heliponto. Então, não tinha ninguém na área.
E, assim, os relatos também que os trabalhadores passam para a gente, que são, eu acho que é a parte mais impressionante, porque o fogo ele tomou uma proporção muito rápida, o vazamento de gás, vazou muito gás, ele subiu com uma velocidade muito grande, que as pessoas que se queimaram não eram pessoas que, com exceção desses dois que a Dani falou, que foram ver o que estava ocorrendo, não eram pessoas que estavam ali perto da área na hora. Pessoas que estavam se preparando para desembarcar ou pessoas que estavam... são a equipe que recebe a aeronave que estava lá em cima. Então, por muito pouco, a gente não teve uma tragédia pior. E as condições da plataforma, essas condições atrapalharam muito, porque a gente sabe, primeiro, que Cherny, por estar em descomissionamento preparado para venda, e fazer parte da bacia de Campos, estava naquele processo de sucateamento que a Petrobras fez ao longo dos últimos anos, 2016 para cá. A Petrobras vem vendendo as plataformas da bacia de Campos, então não investe em saúde, não investe em integridade, em infraestrutura, e isso fez com que a plataforma tivesse uma condição muito precária. Nós temos relatos de piso gradeado que está caindo aos pedaços, de guarda-corpo, qual a função do guarda-corpo? É você segurar, é você pôr a mão para você ter segurança, para subir ou descer uma escada ou passar num corredor estreito. Guarda-corpo que você não pode utilizar, porque se você botar a mão, ele cai, ou ele, por estar enferrujado, vai te cortar. E as rotas de fuga, que são caminhos seguros para tirar uma pessoa numa possível emergência, interditadas. Então, muitos trabalhadores, por conta desses problemas, tiveram que passar em locais que tinha fumaça e fogo. E aí eles se queimaram por conta desses problemas, como, por exemplo, rota de fuga interditada. Para além disso, a gente também teve um problema com o resgate do trabalhador que caiu no mar. E aí é um relato também muito forte desse trabalhador, porque o doutor Ricardo, que é o médico do trabalho nosso, que atendeu ele, estava comentando comigo que ele falou assim, cara, o fogo veio na minha direção e eu, em questão de segundo, tive que decidir entre ficar ali e me queimar todo, que eu vi que não tinha chance de pular no mar. Então, ele se jogou no mar. E ele fala que ele só lembra do alívio que ele sentiu quando ele caiu na água. O alívio da pele dele que estava queimando, que parou de doer por alguns segundos. Então, é bem impactante isso. Com esse trabalhador, com as mãos toda queimada ainda, ele teve que se segurar na coluna da plataforma, porque ele estava sem colete salva-vida, que é pior. Então, ele nadou por conta própria, teve que se segurar na coluna. E o bote de resgate, que é o equipamento que a gente usa, é o principal equipamento que usa para resgatar esse tipo de trabalhador, quando cai o mar, estava inoperante naquela unidade. A gente tinha um barco de apoio que fica no entorno da plataforma, isso ocorre toda vez que o bote de resgate está inoperante, a plataforma é obrigada a contratar um barco de apoio, que fica 24 horas ali rodando a plataforma, só que o barco de apoio ele é grande, o bote é específico, ele é menor, ele é mais rápido, mais ágil, o barco de apoio tem toda uma dificuldade para fazer esse tipo de resgate, o que dificultou muito o resgate desse trabalhador. Vale salientar também que a escada que daria para fazer com que esse trabalhador fosse resgatado e retornasse para a plataforma estava interditada. Só tem uma escada que tem acesso a toda a plataforma, que é a escada Alfa Face Sul, né? E isso também atrapalhou um pouco esse resgate por conta disso. Foi falado também com relação ao resgate dos feridos, porque eles têm um treinamento de evacuação da plataforma, né? Mas quem fica ferido em casos extremos, em acidentes como esse, realmente não tem ainda aí uma preparação para que esses sejam resgatados. Teve alguns trabalhadores que
no calor do momento, caíram, tropeçaram, enfim, teve gente que teve luxação no pé, enfim, porque, de fato, é uma situação extraordinária, até você conseguir reorganizar ali o seu pensamento e traçar a sua rota de fuga, é um pouco complicado. Então, muitos trabalhadores pontuaram essa questão do resgate dos feridos. Teve também relato com relação ao problema nas bombas de incêndio, mas, em compensação, teve muitos elogios à brigada de incêndio da plataforma. Mesmo com 6 trabalhadores apenas, eles fizeram um trabalho excepcional, né? Todos os trabalhadores que eu atendi, lá em Macaé, eu atendi 17 trabalhadores. Desses 17, eram 13 internados no quarto e 4 na UTI. E todos eles falaram que a brigada atuou de forma realmente fundamental para que não tivesse uma reverberação muito maior do que estava já acontecendo ali no momento. É importante também salientar que o serviço social do sindicato, até hoje, tem sido muito procurado por trabalhadores que hoje estão relatando problemas de insônia, ansiedade, né? Então, pessoas que estão com gatilhos a certos barulhos por conta do trauma. É natural ter esse estresse pós-traumático diante de um acidente dessa proporção. E, por isso, também é importante a gente salientar a questão da CAT. O que é a CAT? Comunicação de acidentes de trabalho. Houve um acidente de trabalho, né? Todos os que estavam lá, mesmo os que não estavam feridos fisicamente, foram impactados de alguma forma. Todos sentiram a plataforma tremer. Tanto que alguns cogitaram, a aeronave bateu na plataforma, houve um trovão, até que eles tivessem dimensão de que aquilo tinha explodido, né? E alguns conseguiram ainda ver os colegas apagando fogo da roupa. Isso mexe muito com o psicológico do trabalhador. Então, isso, de fato, é um acidente de trabalho que afeta também a saúde emocional desses trabalhadores. E é importante salientar que hoje, dia 24 de abril, dia 28 de abril, é o Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidentes de Trabalho. E, nesse mês de abril, é o 2º acidente de trabalho grave que a gente tem acompanhado aqui no sindicato. Sim. Passar para vocês a situação atual dos trabalhadores que estão internados hoje. Hoje, informação de 7 horas da manhã, a gente tem 5 trabalhadores internados ainda. Todos eles, não tem mais nenhum na UTI, então todos eles estão no quarto. Um com a inicial WMS, está com queimaduras de 1º e 2º grau, empregado da Petrobras. Um com a inicial RD, queimaduras de 1º, 2º e 3º grau, empregado da Ingeman. Inicial LMMP, da Ingeman também, queimaduras de 1º e 2º grau. Inicial FASS, da GRAN, queimaduras de 1º e 2º grau. E inicial JPA, da GRAN, queimaduras de 1º e 2º grau. 5 trabalhadores, situações de saúde estável e com previsão de alta. Tem 3 com previsão de alta para ainda essa semana. Os outros 2 devem ficar um tempo mais. Sim. Desses trabalhadores, alguns iam passar por procedimentos ainda hoje, né, procedimentos específicos para queimadura, e os que estão em estado mais grave não têm previsão de alta, porque eles têm que fazer de tempo em tempo o mesmo procedimento para que seja feita a regeneração da pele. O que o sindicato tem feito? A gente está participando da Comissão de Análise e Investigação de Acidente. Então, nós temos 2 diretores, um da nossa federação, uma diretora, Bárbara Bezerra, e um diretor daqui do Sindipeto, que é o Alexandre Vieira. Então, eles estão participando da comissão, eles devem fazer um embarque na quarta-feira, lá para essa plataforma, para olhar fisicamente como é que estão as condições da plataforma
E, paralelamente a isso, acompanhar, entender o que aconteceu, nosso primeiro pedido foi o desembarque imediato de todo mundo que está a bordo. Então, a gente já fez esse pedido para a Petrobras, sendo que tem uma ressalva. A plataforma ela não pode ficar desabitada. Então, como que a Petrobras está fazendo isso? Primeiro, ela tirou toda a equipe que não é essencial para as condições de segurança e habitabilidade. Hoje, o POB é a quantidade de pessoas máxima que ficam a bordo da unidade, people on board, é de 177 pessoas. No dia de ontem, nós tínhamos 60 apenas. Nós estávamos com a equipe mais reduzida possível. E a Petrobras se comprometeu a substituir todos esses trabalhadores que estavam a bordo no dia do acidente. Por isso que a Dani falou, mesmo que eles não percebam que estão sentindo alguma coisa, eles passaram por um trauma de perceber seus colegas que foram gravemente acidentados, viveram a explosão, viram alguns dos seus amigos pegando fogo. Então, tem um trauma psicológico e a gente pediu o desembarque imediato. A gente também pediu que todos os trabalhadores passem por uma avaliação psicológica e uma avaliação médica antes de voltar a retornar para essa unidade, mesmo aqueles que relatam que não estão sentindo nada. A gente pediu, como a Dani falou, a emissão do comunicado de acidente de trabalho, as CAT, de todos os trabalhadores a bordo. Mas, infelizmente, esse ponto a Petrobras já disse que não vai fazer. Por quê? Porque a Petrobras entende que a CAT só pode ser emitida para aquele trabalhador que sofreu alguma consequência física ou, no caso de CAT por questões psicológicas, ela precisa aplicar um procedimento que requer uma avaliação que vai levar um tempo maior para que o trabalhador seja avaliado. Ela comentou numa reunião que a gente teve essa semana passada, sexta-feira, que isso levaria em torno de 30 dias para avaliar um trabalhador para saber se ele ficou com algum estresse pós-traumático em função do acidente. Nós, do Sindipetro-NF, a gente defende que a CAT deve ser emitida para todo mundo, independente se ele tem ou não um trauma perceptível nesse momento. Isso por quê? Porque, se for necessário, depois você pode alterar a CAT. E, segundo, porque a CAT, como o próprio nome está dizendo, é um comunicado de acidente. Ela não gera o nexo causal, ela só comunica que a pessoa sofreu um acidente. O nexo causal, depois, com análise, com perícia, ou com o diagnóstico médico, que a gente vai saber se o trabalhador ele foi impactado ou não. Então, a gente tem essa divergência, e, por isso, o Sindipetro-NF vai estar utilizando toda a sua estrutura do Departamento de Saúde, como assistente social, e um médico de trabalho, que a gente tem, para emitir a CAT daqueles trabalhadores que não estejam conseguindo emissão de CAT com as suas empresas. Então, quem não estiver conseguindo emitir CAT com a empresa, pode procurar o Sindipetro-NF, sendo filiado ou não, nós vamos emitir a CAT para todos esses trabalhadores. Tá? O que nos chamou a atenção também é que alguns trabalhadores relatou para mim e para alguns diretores uma documentação que estava sendo entregada a eles ao desembarcarem, para que fosse assinado por eles, e esse documento era orientações ao contratado com suspeita de acidentes de trabalho. A gente sabe que não tem suspeita de acidente de trabalho nenhum. Houve uma explosão na plataforma. Isso é muito sério, né? Todos os que estavam lá foram impactados. Vale lembrar aqui também que grande parte dos afastamentos, isso dados da própria Previdência, grande parte dos afastamentos do ano de 2024 foram por questões de saúde mental. Então, deixar de abrir a CAT após passar por um acidente dessa proporção é querer omitir dados. E isso é muito sério. A gente precisa garantir o direito do trabalhador de ter sua CAT emitida, e é dever da empresa emitir a CAT de todos eles.
E eu acho que, da minha parte, só falta mais uma informação. A gente também está solicitando que as empresas arquem com todos os custos médicos. Isso porque a gente ouviu o relato de que o trabalhador, um dos trabalhadores, não conseguiu um atendimento no hospital porque o plano de saúde dele não cobriu. A Constituição é clara, quando se trata de acidente do trabalho, o custo das despesas médicas é todo das empresas, não é do trabalhador. Então, não é para aparecer na fatura do plano de saúde do trabalhador o tratamento dele. Então, nós estamos cobrando isso da empresa. Também estamos cobrando que ela restabeleça a comunicação das plataformas, porque muitas pessoas que têm parentes embarcados e não sabem um detalhe de qual plataforma que o parente embarca, estavam com dificuldade de falar com seus trabalhadores, seus familiares. E aí entrava em contato com o sindicato, mandava mensagem. A resposta da Petrobras é que ela está utilizando internet via satélite, a Starlink, para restabelecer a comunicação, e em breve deve estar restabelecendo a comunicação de todos os trabalhadores aí, de todas as plataformas. E, por fim, a gente pede também que a Petrobras mantenha a produção, a plataforma paralisada em todas as suas atividades, até que a gente volte para uma condição mais segura. Além disso, nós estamos encaminhando denúncia, formalizando denúncia ao Ministério Público do Trabalho e demais órgãos de fiscalização, como a ANP, como a Superintendência Regional de Trabalho e Emprego, que fiscalizam acidentes de trabalho a bordo de unidades de instalações. Então, a gente vai estar acompanhando para aprender, entender o que aconteceu, e vamos estar cobrando responsabilidade de caso identifique que houve uma negligência ou omissão por conta de algum gestor. Isso que eu ia fazer. Sim. Agora é abrir para perguntas. Vocês vão fazer parte dessa comissão, né? Tem 3 diretores que vão investigar essa questão aí das causas dessa explosão, e aí eles vão embarcar ainda na quarta-feira. Mas já tem uma comissão da Petrobras, segundo a própria Petrobras, que já embarcou para fazer essa avaliação preliminar. Eles já passaram algum relatório para vocês? Vocês já têm acesso a alguma questão que eles tenham investigado? Porque vocês vão chegar lá bem depois da comissão da própria Petrobras ter chegado à plataforma. Na verdade, essa comissão que a gente está é a mesma da Petrobras. Tá? O que eles fizeram um embarque, a princípio, sem a gente, não deveriam fazer, porque a gente já deveria ir para o primeiro embarque, mas como foi um embarque de comitiva, não foi nem a comissão, alguns integrantes da comissão aproveitaram a comitiva e foi. Nesse embarque veio o executivo de SMS, veio o gerente-geral da bacia, veio uma série de outros executivos da companhia de saúde, responsáveis pela logística. São pessoas que não fazem parte da comissão. E alguns membros da comissão aproveitaram e embarcaram junto. O primeiro embarque oficial vai acontecer na quarta-feira e a gente vai estar acompanhando. O Alexandre já falou que ele está programado para estar acompanhando. Enquanto a comissão não embarca, ela faz as análises dela baseado tanto nos relatos, nas entrevistas que elas vão pegando, em análise de documentação, em análise dos logs do computador. Os computadores da plataforma, a sala de controle, registram tudo o que ocorreu em todos os equipamentos. Então, eles estão agora analisando isso. E fotos que os trabalhadores que estão lá estão mandando para cá, para a comissão. Então, eles ficam analisando as fotos, os registros. A gente já sabe, por exemplo, que houve um aumento de pressão, que precedeu a explosão. Agora, o que causou esse aumento de pressão, eles ainda não conseguem identificar. Então, eles já estão analisando, eles se reúnem diariamente para analisar todas essas informações que chegam, e na quarta-feira eles querem fazer essa visita em loco para ter uma condição de ver o tamanho do estrago que ocorreu lá. A empresa que estava para comprar a Petrobras, faltavam alguns trâmites ainda. Ela se pronunciou? Vocês fizeram algum contato com essa empresa? Ela ainda não se pronunciou, é a Perenco. É
uma operadora britânica, ela já tem outras plataformas aqui no Brasil, já opera no Brasil há um tempo, mas ainda não fez nenhum pronunciamento oficial. Boa tarde mais uma vez. Diante de todas essas informações que vocês obtiveram, da precariedade da plataforma, o que não dá para entender como que todo esse tempo, né, porque essa precariedade não vem de agora, ainda mais pela estrutura que ela oferece, né? Por que não foi visto esses problemas antes? Haja vista que, por mais que tenha hoje 60 trabalhadores lá na plataforma, operando lá, um problema simples, mas que pode provocar um acidente grave, que é o guarda-corpo. Como que uma plataforma como essa, vocês como sindicato, vocês, não sei se eu posso dizer essa palavra, brigar, né, para que essa plataforma não esteja operando, porque oferece o máximo de risco para todos que estão lá, por mais que seja um mínimo de trabalhadores, 10 trabalhadores. Um acidente pode acontecer em pequenas proporções, mas pode acontecer a qualquer momento, inclusive nesse momento que a gente está conversando aqui agora. Então, primeiro resgatar que o que você fala da precarização das plataformas, de fato, não começa agora, né? Começa no momento que a Petrobras ela muda a lógica dela e começa a desistir de Campos maduros. Então, ela vendeu todos os ativos dela do Nordeste, aqui em Campos, ela começa a vender a plataforma aqui. Quando ela sinaliza que ela vai vender, ela para de investir na manutenção. Eu fiz uma analogia hoje numa reportagem como um carro. Ela já sinalizou que não quer mais o carro, então ela para de fazer manutenção, porque ela sabe que daqui a pouco ela vai entregar. Então, por isso que todas as plataformas aqui, é característica, todas estão assim, numa situação muito ruim. Quando vira o governo agora, com o governo Lula, ele muda a lógica de novo e traz o reinvestimento na Bacia de Campos, bem divulgado até. A Petrobras agora vai voltar a investir. Só que ela pega as plataformas numa situação muito precária. E aí começam os problemas. Começa o problema por quê? Porque a gente começa a denunciar a condição dessas plataformas. Eu não sei se todo mundo leu ou acompanhou, na semana passada nós interditamos a P53, que era a maior produção aqui da Bacia de Campos, por conta de condições de seguro. A gente vem denunciando várias irregularidades. Só que os órgãos de controle, eles mesmos têm dificuldade de acompanhar isso no tempo real. Então, eles não conseguem embarcar em todas as plataformas, eles vão acompanhando de tempos em tempos. Ao longo do ano passado para cá, a gente teve várias interdições e várias paralisações. Por conta disso, precarização. A Petrobras, a gente reconhece que ela vem investindo muito mais. A própria P53, ela fez uma obra gigante que resolveu grande parte do problema. Mas, ainda assim, não consegue dar conta na velocidade que a gente espera. Então, por isso que ainda temos problemas de interdição e temos problemas de precarização. O que a gente pede à Petrobras é para acelerar esse investimento. Ou seja, a gente reconhece que está investindo, voltou a investir, só que não na velocidade que a gente queria. E aí, integridade é assim, que a plataforma está no meio do mar e toda a estrutura dela é de aço. Você começou a pintar, a reformar aqui, ali já está corroendo. Então, você tapa aqui e descobre lá. Você tem que botar uma equipe muito grande, um investimento muito grande para resolver isso rápido. E esse é o ponto. É você direcionar um investimento muito grande, que hoje ainda fica direcionado para o pré-sal, para o campo de Búzios, para o campo de Libra, e você voltar isso para cá. Hoje, um dos nossos pleitos é criar um mecanismo, através de normativas, a gente já tem anexos na ANR, que obriguem as empresas a ter um olhar diferenciado para essas plataformas mais antigas, com essa preocupação com a segurança. Hoje não existe. Não existe na literatura de segurança, nem no manual de segurança da ANP, nem nas normas regulamentadoras do trabalho, do Ministério do Trabalho, não existe. A gente está brigando para tentar criar. E aí, obviamente,
vai depender de uma atuação do sindicato, que a gente vai fazer nossa parte, da denúncia dos trabalhadores, que eles também fazem a parte, mas principalmente dos órgãos fiscalizadores e das empresas. Os órgãos fiscalizadores que apertam as empresas e as empresas que respondem atendendo o pedido. Então, é uma briga, não é briga fácil, é uma briga de tempo, mas a gente vai continuar brigando. É importante também lembrar da participação das CIPAs, né, que eles também trazem as demandas que encontram em suas plataformas para o sindicato, e é a partir daí que a gente vai fazendo essa denúncia, vai fazendo esse mapeamento, só que a gente também depende desses órgãos fiscalizadores. Nessa questão aí do sucateamento de algumas plataformas, a gente acompanhou também essa questão da P53, vocês pretendem fazer alguma força-tarefa para investigar, alguma comissão para ir às outras plataformas para saber a real condição delas? Como vai ficar essa situação daqui para frente? Porque o acidente de 4 de abril, né, com o trabalhador lá, foi algo pequeno no sentido da quantidade, mas algo grave porque foi um trabalhador. E agora a gente tem essa situação com 34 trabalhadores feridos, queimados e também com inalação de fumaça, mas existe alguma expectativa, perspectiva de maior investigação de vocês daqui para frente? Tem um cronograma, alguma coisa nesse sentido? Sim, a gente está se esforçando agora, está retomando os embarques de CIPA. Todas as plataformas fazem uma reunião de CIPA no mês. E a gente tem o direito de embarcar para acompanhar essa reunião. E, durante essa reunião, o dirigente sindical ele tem a oportunidade de conversar diretamente com os trabalhadores e entender um pouco mais a situação de cada unidade. Então, a gente está com um cronograma de embarque mais intenso, onde a gente vai estar, ao longo dos próximos meses, participando do máximo de reuniões de CIPA que a gente conseguir. Paralelamente a isso, hoje ainda, a gente vai estar divulgando um edital que nós estamos chamando assembleias, onde os trabalhadores vão estar se reunindo e enviando para o sindicato um manifesto apontando quais são os principais problemas de integridade de cada plataforma. Então, nós vamos fazer uma manifestação, uma rodada de assembleia, onde cada plataforma vai se reunir, apontar quais são os principais problemas e enviar para o sindicato. A gente usa isso também para embasar as denúncias que a gente faz sobre as irregularidades e as condições da plataforma. A ideia nossa é intensificar a mobilização em prol da saúde e segurança dos trabalhadores. Primeiro, aumentando essa interação entre sindicato e trabalhador, seja com a nossa participação na base ou com a resposta da base. E, segundo, procurando os instrumentos institucionais de denúncia. Inclusive, a gente está pensando, a partir do que sair de resultado da investigação, entrar com ação civil, processando a empresa e responsabilizando pela negligência de deixar trabalhadores em condições seguras. A Petrobras tem dificultado vocês a fazerem o trabalho de proteção aos trabalhadores, proteção à segurança deles, e em relação a isso, assim, como é que está acontecendo? Não só a Petrobras, mas todas as empresas, elas sonegam muita informação. Então, elas não passam para a gente exatamente tudo o que acontece a bordo das unidades. Elas não passam porque ela sabe que, quando chegar na gente, a gente vai denunciar, ou vai colocar na mídia, vamos dar visibilidade, vamos estar cobrando. Então, esse é o principal ponto nosso, que dificulta o nosso trabalho, é ter acesso à informação. Então, para além disso, a gente sabe que ela não preenche as CATs como deveria preencher, isso dificulta. Às vezes, a gente não tem acesso ao local de trabalho durante uma comissão, ou tem uma dificuldade ou outra. Às vezes, até no atendimento, eu acho que a Dani pode falar um pouco mais sobre isso, que ela teve muita dificuldade de entender exatamente como é que estavam os trabalhadores lá quando chegaram. Eles seguram essas informações, o que dificulta muito o nosso trabalho. Mas, a partir do momento que a gente tem acesso à informação, aí a gente consegue trabalhar um pouco melhor.
nesse atendimento foi muito ruim. A Dana pode falar um pouco mais sobre isso. Sim, quando eu cheguei em ambos os hospitais, tanto no HPM quanto na Unimed, já tinha a comitiva da Petrobras e eles já tinham informações que nós não tínhamos, né? Por isso, eu comecei agradecendo tanto ao Serviço Social do HPM como à supervisão da Unimed, porque foi eles quem abriram essas portas para a gente. E a gente fez questão de falar, não somos empresa nenhuma, somos um sindicato, e a gente quer falar aqui sobre o que aconteceu, o que você tem direito, enfim. E a gente estava lá de forma legítima. Todo mundo aceitou me receber enquanto assistente social do sindicato, né, enquanto a comitiva da Petrobras tinha livre acesso ao hospital. Mas eu precisei fazer essa interlocução, né, para pedir permissão para conversar com eles. Ainda mantenho contato com eles para saber como é que os internados estão, os que já receberam alta também estão, né? Mas, de fato, essa informação ela foi muito restrita, fechada, e a gente teve que fazer, como disse até a enfermeira da Unimed, fazer um trabalho de formiguinha para chegar de trabalhador em trabalhador e dar o atendimento e a escuta ativa para cada um. Porque, quando a gente chega enquanto sindicato, eles falam mais abertamente, digamos assim, né? Até porque tem a questão também do sigilo profissional, que eu tenho como código de ética, como assistente social, e também eu não sou empresa. Isso é importante, né? Eu não sou empresa nenhuma, eu não estou ali representando empresa nenhuma, enquanto tinha representantes de todas as empresas lá. Lá tinham trabalhadores de 5 empresas diferentes, então, imagina o tanto de gente que estava circulando naquele hospital. Em determinado momento, os próprios trabalhadores falavam que já não estavam mais se sentindo tão à vontade com as visitas institucionais que as empresas faziam, que iam só para perguntar como é que você está, e aí, como é que está essa ferida, em vez de ter essa escuta, como é que o seu emocional está, o que aconteceu, aonde você estava, né? Isso foi um trabalho que nós, sindicato, fizemos, né? Acolhemos tanto os trabalhadores quanto os familiares, né? A gente temos contato também com os familiares, a gente tem essa preocupação também com os familiares, inclusive porque muitos deles demoraram a receber a notícia, então eles ficaram muito sentidos. E uma coisa também que eu acho que é muito importante salientar é que a comoção do que aconteceu em Cherne 1 é uma comoção coletiva, porque hoje é muito raro uma pessoa não conhecer alguém que não trabalha no offshore. Então, era uma técnica de enfermagem que estava sentida, era um psicólogo que estava preocupado, sabe? Era toda uma equipe do hospital querendo saber se eles estavam bem, porque eles se sentiam também, eles tinham empatia pelos familiares daqueles trabalhadores, né? E a gente deu esse acolhimento para as famílias e os trabalhadores, e também a gente tem tentado, né, fazer essa troca de informação de um com o outro, porque eles são uma equipe muito coesa. Eles trabalham, têm essa preocupação um com o outro, muito, muito bacana essa parceria que eles têm. Então, assim, por mais grave que seja a situação de um ou de outro, ele estava preocupado com um colega que ele não tinha visto mais. E aí a gente tinha esse trabalho. Não, fica tranquilo, cuida da sua recuperação, seu colega está bem, ele está com a família, ele está medicado. Quando você puder, você vai entrar em contato com ele, né? Porque eles são todos amigos, né? É uma equipe de amigos, então eles têm essa preocupação com os colegas e com os familiares dos colegas, e a sociedade como um todo também ficou muito impactada. Teve gente que foi embarcar, mesmo que em outras plataformas, impactadas com essa notícia, né? Porque, de fato, foi algo, como eu disse, para cada trabalhador. Você viveu algo extraordinário, e é algo que não dá para ser ignorado. De forma geral, assim, a gente sempre tem uma dificuldade de acesso à informação, omissão de informação.
acesso aos trabalhadores. Às vezes as empresas não deixam a gente falar com os trabalhadores, eles tentam esconder, acesso a alguma documentação ou local de trabalho. Melhorou muito. Eu posso dizer que, se pegar em 21, por exemplo, nós nem entrávamos na empresa, nós nem entrávamos. O crachá era bloqueado. Mas ainda tem algumas coisas a avançar. Eu acho que um dos principais pontos é a gente combater esse sucateamento que provém dessa política de privatização. Isso é resultado da política de privatização. E esse sucateamento só vai se combater com novos investimentos. Ampliar os investimentos na infraestrutura, reformar as plataformas que tem que reformar, para a gente garantir que os trabalhadores estejam em condições mais seguras. Sérgio, boa tarde. Você comentou que a plataforma em que teve o acidente está operando agora com 60 trabalhadores. Esses 60 eles estavam a bordo no dia do acidente. Queria saber se tem previsão se eles estavam a bordo deles todos desembarcarem e se vão ser substituídos, a plataforma vai voltar a operar com o número que estava antes. Então, eu não sei exatamente quantos que estão lá estavam a bordo, mas assim, eles já fizeram 2 trocas de turmas. Então, mais ou menos, pelo que eu acompanho, a gente deve ter mais ou menos metade aí desses 60 são trabalhadores que ainda estavam lá na semana passada. Então, a expectativa é que até semana que vem não tenha mais ninguém que estava lá na semana passada. A gente estava querendo que eles trocassem tudo ainda essa semana, tá? Mas até semana que vem, com certeza. A plataforma agora ela só está com o seu sistema de energia funcionando, que é o sistema de geração. Todos os outros sistemas auxiliares estão parados, então não está produzindo nada, não está bombeando nada. É só o sistema de energia para manter energia elétrica a bordo, que é importante para manter comunicação, manter os sistemas de convivência, ar-condicionado, essas coisas. Mas todo o resto está paralisado. Temos mais alguma pergunta? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Os 5 que estão internados estão na Unimed de Macaé. Todos eles estão para lá. Tá? De fato, pessoal, é uma situação muito impactante para a gente, assim, porque nenhum de nós quer, e é uma das situações mais duras para um dirigente sindical, ter que tratar um acidente de trabalho. Isso porque nós somos trabalhadores igual todos eles que estão lá. Ninguém aqui, estou com o diretor meio quilo ali, Luiz Carlos, está ali atrás, operador. Eu sou técnico de manutenção mecânica. Ninguém aqui estudou para ser sindicalista. A gente, em algum momento, foi chamado à luta e colocou nosso nome à disposição. Então, quando acontece o acidente, a gente lembra que esse acidente poderia ter acontecido comigo, com o Mequilo, ou com qualquer um de nós. E aí ver familiares desesperados procurando informação e as empresas negando dar informação, tendo informação. Um monte de gente preocupada se o parente estava na lista ou se não estava. E essa dificuldade de passar uma informação simples. Trabalhador chegando com plano de saúde, quando a empresa sabe que é a responsabilidade dela pegar esse trabalhador, o atendimento precário no desembarque desse trabalhador. Chegar o trabalhador no aeroporto que a gente nem sabia que estava queimado. Então, é uma situação muito ruim. Isso se soma aos relatos. Eu conversei com 2 trabalhadores que eles estavam a bordo, eles falaram assim, eu estava no camarote. A gente estava no camarote conversando quando ouviu a explosão. E, do nada, olhamos para a janela, o camarote começou a esquentar e era fogo. Aí o alarme soou, a gente saiu no corredor. Quando chegou no corredor, olhamos para o lado, o corredor já cheio de fumaça. Saímos correndo para o lado oposto, chegamos na porta, um monte de gente entrando. Volta que tem fogo lá fora. E aí eles voltaram e passaram no meio do fogo, e tiveram que inalar aquela fumaça tóxica. Isso para salvar a sua vida. Pessoas que deixam suas famílias em casa,
ficam 14 dias a bordo e sabe o que passa, sabe o que é ficar longe da sua família. Isso para garantir que a gente tenha uma indústria do petróleo, que a gente tenha soberania energética, que a gente tenha gasolina, diesel, gás de cozinha aqui nas casas da periferia. E para a gente é muito difícil chegar agora, por conta de uma política de precarização há muito tempo denunciada por esse sindicato, é importante a gente destacar isso, que a gente vem denunciando isso há muito tempo, por conta de decisões equivocadas que foram tomadas no passado, ou falta delas, a gente se deparar com essa condição insegura de, mais uma vez, numa plataforma aqui no Brasil, a gente percebeu uma explosão com um incêndio e um monte de gente ferida. É muito triste isso para a gente, e a gente vai lutar com todas as nossas forças para denunciar e para impedir que isso volte a ocorrer, com qualquer um trabalhador ou trabalhadora. É inadmissível que esse tipo de coisa ocorra na indústria do petróleo brasileira a essa altura do campeonato. E o Sindipetro-NF vai lutar incansavelmente para que a gente tenha plataformas cada vez mais seguras. Pode cortar aí, tá, ô Júlio?